Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. Aqui quem está falando é a professora Icleia de História. Hoje estamos iniciando a quinta semana do PET 3. O tema é o Brasil e a exclusão histórica das minorias sociais. Nós temos que saber que as minorias sociais não significa que esses grupos sejam pequenos em quantidade. Por exemplo, as mulheres são grupos sociais minoritários, porém, são mais da metade da população brasileira. A população parda e negra é uma minoria social, porém, são mais da metade da população brasileira. Ou seja, mesmo sendo maiores em quantidade, as exclusões e violências que sofrem cotidianamente deixam esses grupos vulneráveis, tornando-os, portanto, numa minoria social. E nós iremos perceber que as causas da violência contra as minorias no Brasil contra as populações periféricas pode ser o racismo estrutural, visto que a maior parte da população negra e parda nas grandes cidades reside em áreas periféricas. A falta de todas as estruturas de urbanidade, como saúde, educação, políticas de assistência, saneamento e tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem uma relação direta com a violência e com a letalidade policial. A competição entre as facções rivais, a circulação de armas e a ineficácia do Estado nas periferias são os fatores para a escalada da violência em várias regiões. Um outro fator é a desigualdade social. Os homicídios concentram-se em bairros pobres. A situação se agrava quando se conjugam a desigualdade e o racismo. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro de ser preso, por exemplo, morrer vítima de homicídio, é muito grande. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 70 são negras. Olha só. Outro problema ligado à violência é a circulação de armas, né? A cada 1% de armas a mais em circulação, aumenta-se em 2% o número de homicídios. O principal grupo assassinado no Brasil é o de jovens entre 15 e 29 anos do sexo masculino. E as consequências da violência no Brasil figuram entre as principais causas de óbito de pessoas jovens entre 18 e 24, sexo masculino, significa em médio e longo prazo uma mudança demográfica, já que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando enquanto a natalidade está diminuindo, né? A alta taxa de homicídios nessa faixa etária traz consequências econômicas ao dizimar parte expressiva da força produtora do país, que são os jovens, né? De 18 a 29 anos. Os altos índices de mortes violentas também sobrecarregam o sistema público de saúde. Então, minha gente, vai virando uma cadeia, assim, problema que gera ali, que vai gerar lá, né? Por fim, a perda de liberdades democráticas, de expressão, de associação, de ir e vir, e mesmo direito de propriedade, em muitas partes do Brasil, é afetado pela violência. E agora nós vamos ver que em 1988 fez aqui no Brasil a Constituição Cidadã, desculpem, Constituição Cidadã. Ela foi promulgada em outubro de 1988, ficou conhecida como cidadã devido aos inúmeros artigos que acompanham, que versam sobre a liberdade, sobre os direitos de todos e quaisquer brasileiros. Na época de sua elaboração, muitos políticos e determinados setores da sociedade eram contrários à participação popular na elaboração da nossa atual Carta Constitucional. Esses setores utilizavam-se de um argumento
bastante antigo e sempre excluiu os grupos mais pobres e vulneráveis da participação política. Diziam que o povo não sabia votar e não tinha conhecimento para gerir uma nação. Porém, mesmo assim, no processo de elaboração da Constituição de 1988, mais de 100 emendas foram propostas pela população, o que gerou a alcunha de Constituição Cidadã, que eu já tinha dito. As principais características são povos indígenas, os indígenas participam ativamente da Constituição, o artigo 231 reconhece aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O mesmo artigo determina que cabe ao governo a demarcação dessas terras. Relações raciais, conquistas do movimento negro, o artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível e sujeito à reclusão, né? Liberdades civis, proibição da censura e garantia da liberdade de expressão. Garante também a iniciativa popular para proposição de novas leis. Legislação de trabalho, redução da jornada de que passou de 48 horas para 44, direito a um abono ao sair de férias para trabalhadores com carteira assinada, seguro-desemprego e 13º salário para os trabalhadores. Demissões sem justa causa dá o direito do trabalhador receber o correspondente a 40% do saldo do FGTS. A licença maternidade passou para 120 dias e criou-se também a licença paternidade, onde o pai tem 5 dias. As eleições diretas para o presidente, governador, prefeito, com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta, que é 50% mais um dos votos, no primeiro turno, haverá o segundo turno. E a redução do mandato presidencial para 4 anos. Voto. Os analfabetos ganharam o direito facultativo de votar, quer dizer, se eles quiserem, eles votam. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70. E facultativo para os 16 e 17 anos e mais de 70 anos. A forma de regime de governo é uma república federativa e presidencialista, o nosso Brasil. Bom, aqui eu expliquei a 5ª semana do PET 3. Espero que vocês tenham todos entendido para fazerem as atividades das páginas 117 e 118 do PET 3. Bons estudos!